Iniciar a unidade 3, falando agora sobre duas grandes potências, né? Estados Unidos e Canadá. São duas grandes potências a nível mundial. E vamos iniciar falando sobre os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América. Algumas características dos Estados Unidos da América. Então, a área total ou territorial é de 9.629.091 km². O país está localizado na América do Norte, limita-se ao norte com o Canadá, faz fronteira ao sul com o México, a leste com o Oceano Atlântico e a oeste com o Oceano Pacífico. É formado por 50 estados, mais o Distrito de Colômbia. É importante frisar que 2 desses estados, né, estão afastados territorialmente dos Estados Unidos. O Alasca, né, localizado a oeste do Canadá, e do Havaí, que pertence ao continente da Oceania. Então, na página 405, vocês têm um mapa e vocês podem observar nesse mapa especificamente a localização, a extensão territorial e a localização geográfica, né, dos 2 estados que pertencem aos Estados Unidos, mas estão afastados, no caso, o Alasca e o Havaí. Sobre a ocupação territorial, é importante frisar que o território dos Estados Unidos era uma região habitada exclusivamente por indígenas, né? Isso até o século XVI. Com o passar dos anos, né, com os séculos seguintes, povos europeus passaram a habitar também no território estadunidense, como por exemplo os espanhóis, que exploraram a Flórida, né, exploraram o Colorado, que hoje pertence aí ao México, né? Os franceses também implantaram assentamentos ao longo do Vale do Mississippi, que é um dos rios mais importantes, não só na questão econômica, né, que é muito importante, mas também na questão histórica, né? E os holandeses estabeleceram a colônia de Nova Amsterdã. Então, os britânicos envolvidos com guerras na Europa chegaram um pouco mais tarde, especificamente em 1607. Antes disso, algumas expedições já haviam sido enviadas à região. Então, vamos observar quais foram essas expedições. Primeira, aconteceu em 1584, um grupo de 120 homens e mulheres, liderados por Sir Walter, instalou-se na região, a que se deu o nome de Virgínia. Um pouco depois, na primeira década do século já 17, muitas famílias inglesas puritanas, né, que eram os protestantes, missionários protestantes, pertencentes aí a uma religião protestante, fixaram-se na costa atlântica. O objetivo era a busca de liberdade religiosa e liberdade política. Fundado por James Tal, na Baía de Chesapeake, atual Virgínia. Em 1620, um outro grupo de puritanos também desembarcou na mesma planície. Um outro fator é que, aos poucos, essas colônias elas surgiram no litoral do Atlântico. Em meados do século XVIII, né, era colonizada praticamente toda a região costa leste. Foi ali na costa leste, no entorno dos montes, né, os Montes Apalaches, que se formaram as famosas 13 colônias. Se você for observar na página 406, você tem um mapa lá, e esse mapa te mostra especificamente, né, a localização dessas 13 colônias, né? Algumas delas aí como Nova York, Pensilvânia, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, né? Foram as colônias instaladas ali pelos ingleses. Um detalhe,
Essas 13 colônias, elas eram diferentes entre elas, né? Por exemplo, as colônias do sul eram mais dependentes da metrópole. Então, praticamente elas eram fornecedoras de produtos agrícolas para a Inglaterra. Ou seja, elas exploravam as riquezas, as matérias-primas, né, do sul do território estadunidense e mandavam esses produtos para a Inglaterra. Então, essas colônias do sul, elas foram consideradas e chamadas de colônias de exploração. Já as colônias do norte, né, eram mais independentes. Elas produziam produtos para abastecer o mercado interno, né, e até estabeleceram um comércio com outras áreas da América e com a África, o que contribuía para gerar renda para as populações. Uma observação: nas colônias do sul, a mão de obra ela era uma mão de obra escrava. Já nas colônias do norte, né, a mão de obra ela era uma mão de obra livre. Era uma mão de obra livre. Entre 1764 e 1775, depois de vários prejuízos, como consequência, né, das guerras, o que a Inglaterra fez? A Inglaterra, que era a metrópole, aumentou as taxas de impostos. Isso diminuiu ainda mais a autonomia das 13 colônias. Isso causou um desconforto, descontentamento dos colonos. E os colonos resolveram declarar guerra à metrópole. E aqui nós tivemos alguns embates, né, alguns conflitos. Por exemplo, o primeiro conflito, ocorreu em 1775. Um ano depois, no dia 4 de julho, ocorreu um novo embate, um novo conflito, em 1776. E aí o país, né, conseguiu a sua independência, só que ela só foi reconhecida independente da metrópole, né, nesse caso pelo Reino Unido, em 1783. Após a independência, né, e ao longo do século XIX, o país recebeu muitos imigrantes que saíam da Europa, principalmente, né, em virtude de conflitos religiosos políticos, com o objetivo de melhoria de condições de vida nos Estados Unidos. O que aconteceu? Que com o passar dos anos, o crescimento econômico levou o norte do país a se industrializar e a se tornar mais desenvolvido que o sul, que continuava agrário e com a mão de obra escravizada. Então, diante dessas mudanças, o que as colônias do norte fizeram? O norte passou a reivindicar o fim da escravidão, fato que não agradava o sul, e como vocês podem observar agora no slide, em 1860, né, o abolicionista Abraham Lincoln, né, ele foi eleito presidente. Por isso os sulistas decidiram separar-se da União. E aí ocorreu uma guerra, que ficou conhecida na história como Guerra de Secessão, ou Guerra Civil, entre as duas colônias, colônia do Norte e colônia do Sul, 1861 a 1865. Então o conflito acabou em 1865 e, obviamente, né, o Norte venceu, porque era mais desenvolvido, e foi o fim, podemos dizer assim, entre aspas, né, da escravidão. Na verdade, foi o fim da escravidão, mas o preconceito racial ele continuou, né? O que não significou o fim da discriminação racial, que infelizmente persiste até os dias de hoje, né? Basta observar através dos meios de comunicação, das redes sociais, que infelizmente a discriminação racial, o preconceito racial ainda está presente na mente, no coração e nas atitudes de muitos estadunidenses. Aspectos populacionais dos Estados Unidos. A população total estadunidense é de 323,1 milhões de habitantes. Isso do ano de 2016.
A densidade demográfica média lá é de 35,2 habitantes por quilômetro quadrado. A população estadunidense ela se distribui sobre o seu território de forma irregular. Então, a maior concentração de pessoas, né, é na costa leste e oeste do país. Por quê? Porque são áreas economicamente mais estáveis, né? Onde estão ali as grandes indústrias, as transnacionais, os grandes centros financeiros estão localizados justamente nas costas leste e oeste do país. As áreas de menor concentração são as áreas desérticas, né? As áreas montanhas e as áreas polares. Então, os fatores naturais, no caso, né, o calor, no caso as montanhas e o frio, acabam favorecendo de forma negativa para que a população não se instale ali. Então, o país ele oferece boa qualidade de vida para a sua população. O IDH estadunidense é muito elevado, a expectativa de vida lá é muito elevada, a renda per capita lá é uma das maiores do mundo, né? Só para vocês terem uma ideia, a renda per capita é a distribuição de riqueza por habitante. Então, a média lá é de 56 mil dólares, né, por habitante, dado de 2015 do IBGE, porém apresenta desigualdades socioeconômicas em seu território. Então, ao mesmo tempo que é o país mais poderoso da Terra, né, as desigualdades sociais e econômicas estão presentes em seu território. Um outro fator que, apesar de apresentar ótimas condições de vida para a população, o país ele enfrenta alguns problemas, como, por exemplo, o baixo crescimento vegetativo, em virtude das baixas taxas de natalidade e mortalidade. Então, o crescimento é insuficiente para a repopulação. Isso vai provocar o aumento do número de idosos, né? E a falta de mão de obra no país. A taxa de urbanização ela é alta, né? É de 81,45% em 2015. Ou seja, a maior parte da população mora nas áreas urbanas e se concentra em grandes cidades, principalmente próximo da região dos Grandes Lagos, mais no nordeste dos Estados Unidos, né? Que faz fronteira ali com o Canadá. Se você for observar o mapa da página 408, esse mapa te mostra a legenda, né, das áreas mais industrializadas, mais desenvolvidas dos Estados Unidos. Nós temos as chamadas megalópolis, né? Nós temos ali o crescimento acelerado das cidades, né? Não é à toa que foi nos Estados Unidos que surgiu a primeira megalópole. A megalópole é a junção de várias metrópoles que vão crescendo e vão se juntando uma com as outras até se formar uma megalópole. Então foi nos Estados Unidos que se formou a primeira megalópole, que você com Boys Wash, né? Que liga do Boston até o Washington, né? Que tem mais de 750 quilômetros, só para vocês terem uma ideia. Tá? E um outro fator também relacionado aí aos Estados Unidos é que a população é composta de imigrantes de diferentes regiões. Lá tem chineses, tem filipinos, tem indianos, tem latino-americanos, africanos, né? Tem povos de origem anglo-saxônica. Os índios hoje apresentam pequena parcela dessa população, porque foram infelizmente dizimados, né, com a chegada dos colonizadores. Um outro fator que acaba fazendo com que atrai a atenção principalmente dos médicos, né, em relação à saúde dos obesos, porque apesar da população estadunidense apresentar grande qualidade de vida, então o país enfrenta problemas em relação à saúde, principalmente no número de obesos, que já é considerado um caso de saúde pública. Então, por exemplo, em 2017 foi divulgado alguns dados que 39,6% da população adulta é obesa.
E isso acaba contribuindo, né, para a existência de outras enfermidades, como por exemplo câncer, problemas, né, do coração, diabetes. Então esse elevado número de obesos está associado a hábitos alimentares não saudáveis, né? Nosso café da manhã que é muito básico, né? É essencial para nós. O café da manhã para eles é o almoço nosso, praticamente. Então, e devido à correria, a correria deles lá, isso é característica de grandes cidades, né? Praticamente toda a alimentação deles é industrializada. Aí nós temos o fast food, né? E acaba contribuindo ainda mais para uma alimentação saudável. E, e é óbvio que isso vai influenciar pela falta de atividade física também.